Luc Ferry é um filósofo francês, professor de filosofia e político engajado. Foi ministro da Educação da França entre os anos de 2002 a 2004. Tem uma vasta bibliografia. Em 2006, publicou o livro Aprender a Viver, o qual logo ficou entre os mais vendidos. Na obra, ele mostra como a sabedoria pode ser o caminho para uma vida melhor, de uma maneira simples, sem ser simplista. Vamos partir de uma consideração muito simples, mas que é a questão central de toda a filosofia e de toda a religião. O ser humano é mortal, um ser finito, limitado no tempo e no espaço. Entretanto, diferente dos animais, é o único que tem consciência de que um dia vai morrer. E é na tentativa de se livrar da ideia da morte que o homem criou as religiões ou fez filosofia. A religião promete a salvação, eliminando a ideia da morte com a ideia da vida eterna. Ou seja, somente pela fé em Deus alcançaremos esta salvação. A filosofia, por outro lado, também pretende nos salvar, se não da morte, pelo menos das angústias que ela provoca. Para isso, conta com nossas próprias forças e utiliza apenas nossa razão. A filosofia, diferente da religião, não elimina a ideia da morte. Ao contrário, ela nos ensina a morrer. Mortalidade mais consciência de ser mortal. Esta equação foi enfrentada ao longo da história de diversas maneiras. A resposta da salvação na filosofia grega. Para os gregos antigos, a essência mais íntima do mundo é a harmonia e a ordem, simultaneamente bela e justa, a qual chamavam de cosmos, ou razão universal. Uma estrutura viva, perfeita, divina e racional, o todo a qual tudo está contido. Para eles, a morte não é para ser temida, ela é apenas uma passagem, pois somos um fragmento eterno do cosmos. Já que o universo é eterno e nós somos para sempre um fragmento dele, não deixaremos jamais de existir. A morte não seria um aniquilamento, mas um modo diferente de ser. Acreditavam que nesta fusão com o cosmos, o homem passaria de um estado pessoal e consciente para um estado impessoal e inconsciente, sem individualidade, ou seja, o indivíduo deixaria de ser o que é para se tornar um fragmento cósmico. Esta foi a solução encontrada pelos gregos antigos para a salvação da morte. A vitória do cristianismo sobre a filosofia grega. Com a chegada do cristianismo, o divino deixa de ser a ordem cósmica para encarnar em uma só pessoa, o Cristo. Para conseguir a salvação, não se trata mais de pensar por si mesmo, mas de ter confiança no outro. Esta é uma diferença profunda entre filosofia e religião. O cristianismo promete a imortalidade pessoal, e não mais uma espécie de eternidade anônima e cósmica na qual somos apenas um fragmento inconsciente no universo. O indivíduo permanece ele mesmo, com sua alma, com seu corpo, seu rosto e sua consciência. Essa salvação só é possível pela graça de Deus. A resposta cristã é irresistível, é melhor e seguramente a mais eficaz de todas. A ideia de salvação do cristianismo vence aquela oferecida pela filosofia grega, mas nos convida a limitar o uso da razão, dando lugar à fé como única forma de entrar em contato com o divino. Filosofia moderna. O mundo moderno vai nascer com a reavaliação dos dogmas da religião e o enfrentamento de sua autoridade. Mas também vão contra a interpretação dos gregos antigos sobre a harmonia do universo. Para os modernos, o mundo não é acabado, não é ordenado, mas sim caótico e desprovido de sentido, um campo de forças e de objetos que se chocam. Nesta época, a física moderna fragilizou os princípios da religião cristã. Temas como a idade da Terra, sua situação em relação ao Sol, a data do nascimento do homem e a teoria das espécies abalaram a autoridade da religião.
o homem moderno adquire uma atitude de dúvida e espírito crítico. As antigas soluções de salvação se tornam cada vez mais fracas diante da ciência. No mundo moderno, o homem se encontra só, privado do socorro do cosmos e de Deus. Ficou órfão. E agora? Como enfrentar a finitude da existência, a morte de todas as coisas, se não há mais um princípio superior a recorrer? A pós-modernidade. Os pós-modernos criaram utopias humanas, ou demais humanas, para tentar a salvação. Foi o período da criação das religiões de salvação terrestre, o cientificismo, o patriotismo, o nazismo, o comunismo e demais ismos. Não tendo uma ordem cósmica e não mais acreditando em Deus, os pós-modernos inventaram religiões sem Deus. Agarraram-se em ideologias que pudessem dar um sentido à existência humana e que se justificassem a ponto de viver ou morrer por elas. Tiveram o trágico mérito de reinventar ideias superiores, mas, diferente dos gregos e dos cristãos, buscaram a salvação na própria humanidade. Salvar a vida ou justificar a morte tem o mesmo sentido quando se sacrifica por uma causa superior: a revolução, a pátria, a ciência. Com estes novos ídolos, salvaram sua fé e escaparam do medo da morte, entretanto, ao preço de muito sangue derramado. Uma proposta de salvação para os tempos atuais. Se não temos a salvação da morte pelo cosmos, pela religião, pela ciência ou por ideologias, temos que tentar outra solução. Uma solução humanista que encontre um novo modo de responder à questão do sentido da vida. O pensamento alargado. Em oposição ao pensamento limitado, o pensamento alargado é aquele que consegue arrancar-se de si para se colocar no lugar do outro. O objetivo não é somente para compreendê-lo, mas também, no momento em que se volta para si, olhar seus próprios juízos do ponto de vista do outro. Como alguém já disse, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Assumindo o ponto de vista dos outros, o espírito alargado consegue contemplar o mundo como um espectador interessado e bem-intencionado. Poderíamos chamar este processo de humanização do humano. O livro Aprender a Viver, de Luc Ferry, nos deixa uma profunda mensagem para a reflexão. Para que serve envelhecer? Para isso, e talvez para mais nada. Para alargar a visão, aprender a amar a singularidade dos seres, assim como a das obras. E às vezes, quando esse amor é intenso, viver a supressão do tempo que sua presença pode nos dar.